Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Você estava em rede nacional de televisão e agora se conecta à rede local e é por isso que a gente está mais perto um do outro. É hora de ver as notícias que mexem com a nossa vida. Alô, Distrito Federal e entorno, eu sou Felipe Malta. É hora de jornalismo responsável, mas que jamais perde o otimismo. Bloqueios nas rodovias continuam. Maicon Leão. Exatamente, Malta. Nós estamos aqui na BR-251 em São Sebastião, rodovia que liga a Unai. Esse é um dos pontos que os bloqueios estão mais fortes, digamos aqui. Assim, aqui carros menores ainda conseguem passar e alguns caminhões perecíveis, mas logo no início da manhã esse bloqueio aqui era total, ninguém passava. A gente traz ao longo dessa edição a situação das rodovias do entorno aqui do DF que estão com pontos de bloqueios como esse. Presidente Bolsonaro ainda não se manifestou sobre resultado das urnas. André Anelli. Já chega a 40 horas o período de silêncio absoluto do presidente Jair Bolsonaro após o resultado das eleições no último domingo. Nesse momento, o mandatário está reunido aqui no Palácio da Alvorada com demais autoridades, mas ainda não há nenhuma previsão de pronunciamento. Daqui a pouco, os detalhes, Malta. Policiais militares matam um jovem durante abordagem em Ceilândia. Kátia Gomes. Exatamente, Malta. Esse jovem de 23 anos estava em prisão domiciliar. Ele teria se envolvido em uma confusão em um bar e quando os policiais militares chegaram e pediram que ele parasse, ele fugiu apontando uma arma para os PMs que acabaram reagindo e atirando contra esse jovem de 23 anos. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. Criança de 10 anos que caiu em fossa passa por cirurgia. O menino caiu na cisterna de aproximadamente 5 metros de profundidade, que estava com a tampa semi-aberta. No momento da queda, a tampa de concreto caiu na perna dele e um pedaço de ferro atingiu a mão direita da criança. Sejam bem-vindos, nosso jornal já está no ar. Um servidor do Departamento Penitenciário Nacional é suspeito de matar a tiros um jovem de 21 anos de idade perto de um bar que transmitia a final da Copa Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense no último fim de semana. O caso foi em São Sebastião e a Kátia Gomes tem as informações dessa ocorrência. Kátia, boa tarde para você. O que é que se sabe até agora? Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, essa história ainda está muito confusa. Inclusive, os próprios amigos da vítima não souberam explicar detalhadamente o que teria acontecido ou que teria motivado esse crime, né? O que a gente sabe até agora é que a vítima se chama Davi Aguiar Ferreira, de 21 anos. Ele teria ido até esse bar em São Sebastião e na madrugada de domingo, né? Logo depois da comemoração da vitória do Flamengo, ele teria sido ali agredido dentro desse bar por um segurança ali da casa, né? Não se sabe ainda exatamente o que aconteceu, por que ele foi agredido por esse segurança. O fato é que logo depois dessa agressão, ele teria ido embora. Assim que ele foi embora, ele percebeu que tinha esquecido o aparelho celular nessa casa de festas e aí ele voltou acompanhado de um amigo. Quando ele chegou lá, nessa casa de festas, ele viu ali algumas mulheres e também esse funcionário do departamento penitenciário ao lado de um carro. Ele teria se aproximado deles e foi nesse momento que esse funcionário do departamento penitenciário teria atirado contra o Davi. Ele acabou ficando ali ensanguentado, foi encaminhado para o hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. O que os amigos dizem é que algumas pessoas que trabalham na segurança pública trabalham também nesse bar, né, fazendo ali a segurança. A gente não sabe exatamente se esse homem que atirou, ele estava trabalhando, né, se ele teria ali alguma relação com a casa de festas. O que se sabe é isso, é que a vítima, ela chegou a ser agredida por um funcionário, isso antes de ter sido, né, vítima ali do disparo de arma de fogo, foi embora e voltou para pegar um aparelho celular. Quando ele voltou, ele acabou sendo atingido, né? O que aconteceu? Se houve alguma discussão, por que ele acabou sendo atingido?
a gente não tem os detalhes da dinâmica, né? Inclusive, entramos em contato com o Departamento Penitenciário e eles falaram que estão apurando o que aconteceu exatamente. A Polícia Civil, até o momento, também não se pronunciou sobre o que teria acontecido, o que causou ali essa discussão e esse homicídio, né? Por que esse funcionário do Departamento Penitenciário, que tem 28 anos, atirou contra o Davi, né, que tem apenas 23 anos. Vamos então, Malta, agora ouvir o depoimento dos amigos dele, da vítima, que estavam agora há pouco no cemitério enterrando ele. Vamos ouvir. Onde ele chegava, ele contagiava todos, sempre sorridente, muito esforçado e trabalhador. Ele era muito admirado por todos. Infelizmente aconteceu essa fatalidade em que, até onde eu sei, não há motivo para o policial penal, que era para causar segurança na população, dar um tiro a queima-roupa no meu grande amigo. Infelizmente, espero que Deus nos conforte, a família, amigos, todos que o consideravam especial. Ele era um ótimo menino. Uma perda muito enorme pra gente, né? Porque o David era uma pessoa muito querida pra mim, né? O David vivia na minha casa, ele trabalhava pra mim, muito sorridente, entendeu? Trabalhador, não tinha malado no coração com ninguém. Nossos sentimentos, a família. Kátia, muito obrigado pelas informações. A gente volta a se falar daqui a pouquinho ainda nesta edição. Agora você vai ver comigo um caso, é o seguinte, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu o suspeito de um assalto praticado há pouco mais de um ano. O que chamou a atenção nessa história é que um dos ladrões mordeu a vítima nas costas. A marca dessa mordida facilitou a identificação do criminoso. O crime foi em agosto do ano passado, em São Sebastião, mas o suspeito foi localizado e preso na cidade de Brotas, interior de São Paulo. De acordo com a polícia, o crime foi cometido com muita violência. 2 assaltantes abordaram um homem de 48 anos e, além de levar os pertences, partiram também para as agressões físicas. A vítima chegou até a perder um dente, mas o que mais chamou a atenção da polícia foi uma mordida nas costas. Quando a equipe de peritos soube da existência dessa marca, logo se preparou para realizar os exames necessários. Os sinais da mordida eram tudo o que a polícia precisava para chegar aos criminosos. O trabalho em si, o mais demorado é você chegar até um possível suspeito. Isso fica a cargo da delegacia. Então, no nosso laudo da vítima, a gente informou na conclusão do laudo que existia a possibilidade de haver uma análise da marca de mordida e que, havendo um suspeito, essa análise poderia ser feita, essa comparação. A polícia chegou até um dos suspeitos do crime, que aceitou fazer a comparação da arcada dentária. A avaliação apontou que a mordida era compatível com a marca nas costas da vítima. Não deu outra e o suspeito acabou preso. As arcadas dentárias desse suspeito foram moldadas e foram vazados esses modelos de gesso que estão aqui em cima da mesa. A partir desses modelos de gesso e da fotografia da lesão, a gente fez a comparação. Outro método que poderia ser feito é, a partir dessa lesão, ser tentado ali fazer um molde também. Casos como este mostram como os investimentos em laboratórios forenses são importantes para a resolução de crimes. Além dos scanners, além de impressoras, computadores cada vez mais modernos, mas mais do que isso é capacitação do pessoal. Tanto no ingresso de pessoas novas aqui, peritos, que conseguem trabalhar com exames mais detalhados, como também a capacitação de quem entra. Quem já entrou, ser capacitada nesse tipo de exame. Bom, desde o último domingo, quando foi divulgado o resultado da eleição presidencial, grupos em todo o país descontentes com o resultado se mobilizam em manifestações com pleito golpista, querendo contestar o resultado da eleição que foi realizada com a participação dos eleitores brasileiros. Neste momento, a Polícia Rodoviária Federal dá uma coletiva de imprensa para tratar das ações que a corporação está fazendo para liberar o trânsito nesses pontos de bloqueio. Isso acontece nesse momento agora ao vivo e a gente vai ouvir um pedaço dessa coletiva que acontece agora. Os esclarecimentos sobre a Polícia Rodoviária Federal, sobre o que eles estão fazendo para liberar as rodovias federais. Vamos ouvi-los. Vou passar agora a palavra para o diretor de operações, inspetor de Jairlon. Vai falar um pouco mais sobre o nosso planejamento
E após a fala dele, a gente vai abrir para eventuais perguntas. Bom dia a todos. Como o inspetor Territo já comentou, a gente vai passar aqui uma atualização, certo? E falar um pouco da cronologia dos fatos até esse momento. Pode passar, por gentileza. Então, hoje o que nós temos é ponto de concentração, ponto de interdição e bloqueio, certo? Então, ponto de concentração, os usuários, os manifestantes estão se manifestando, mas não estão obstruindo o fluxo. Interdição é aquele que obstrui o fluxo parcialmente e o bloqueio ele obstrui totalmente, não passa nenhum tipo de veículo. Nesse momento, temos 267 pontos, né, entre concentração, interdição e bloqueio. Logo abaixo a gente vê alguns marcos temporais com essas interdições. Então, no dia 30, às 9h15, nós tivemos a nossa primeira interdição no estado do Mato Grosso do Sul. No dia 31, ou seja, praticamente 4 horas após, esse número já era de 134 interdições, né? Quando eu falo interdições, pessoal, entenda-se como ponto de concentração, interdição e bloqueio. No dia 31 à noite, já eram 290, no dia 31, já próximo a 0 hora de hoje, já eram 421 interdições, foi o ápice, né, nesse movimento. Agora, nesse exato momento, nós temos 267, provavelmente esse número já não é o mesmo, né, ele está alterando a cada minuto para baixo, que é o que é bom, certo? Pode passar, por favor. Agora, são as finalizadas, nós temos, neste momento, desde o dia 30, às 21 horas até o exato momento, 306 desobstruções, certo? Então, a Polícia Rodoviária Federal, como bem disse o inspetor Territo aqui, com apoio integrado com outras forças de segurança, Polícia Federal, Força Nacional de Segurança Pública, polícias militares nos estados, já foi possível desobstruir 306 locais. Pode passar, por favor. Aqui esse gráfico é importante para a gente entender como é que está o comportamento. Então, a linha azul são as interdições, certo? E a linha laranja são as desobstruções. Então, você percebe ali às 21 horas, né, por hora, está um gráfico por hora. Às 21 horas do dia 30, nós tivemos as primeiras interdições. Ela teve o ápice durante o dia de ontem, entrando pela noite. Mas ontem mesmo a gente já observa que a linha laranja ela começa a aumentar, ou seja, ao mesmo tempo que a linha azul, que são das obstruções, começa a cair, a linha laranja ela começa a aumentar. Nesse momento, a partir das 23 horas de ontem, a gente não tem mais nenhum aumento de pontos de interdição, apenas redução. Por gentileza, pode passar. Aí uma cronologia dos fatos. As primeiras interdições ali no dia 30. Você acompanha agora ao vivo conosco a coletiva da Polícia Rodoviária Federal tratando das interdições em rodovias federais pelo Brasil. Imagens aéreas que você acompanhava agora há pouco mostram um ponto de interdição em uma importante rodovia do estado de São Paulo, onde há neste momento pneus sendo queimados e manifestantes bloqueando pelo menos 2 das 3 faixas da rodovia. Obviamente que esta é uma situação em São Paulo, mas que está se proliferando por todas as regiões brasileiras. E aqui no Distrito Federal, a gente também está passando por essa situação. Inclusive, lá em São Paulo, é importante que se diga, há uma carga de ovos que chegaria ao Butantan, ovos que são utilizados no processo de fabricação de vacina, que essa carga está parada na rodovia, não consegue chegar ao Butantan em função, aliás, por causa dos bloqueios. Trazendo aqui para a nossa região, quem mora em Águas Lindas de Goiás ou trabalha por lá, não conseguiu chegar ao serviço. A BR-070 também foi bloqueada pelos manifestantes e por lá a interdição dessas pessoas que estão fazendo protestos começou às 3 da manhã de domingo para segunda. Pode rodar. Ainda era madrugada quando os manifestantes fecharam completamente a BR-070. Quando o dia amanheceu, a fila de veículos parados só aumentava. Entulhos, galhos de árvores, pneus foram usados para bloquear a pista. Depois de muita negociação entre a PRF e os manifestantes, uma das faixas foi liberada para carros pequenos. Agora, pouco depois das 8h30 da manhã, as 2 pistas já foram 100% liberadas. Mas o congestionamento no sentido Águas Lindas, Distrito Federal, segue grande. São pessoas que ficaram cerca de 5 horas esperando
para conseguir seguir viagem. As pistas estavam bloqueadas nesse ponto aqui, em frente à barragem. A gente percebe desse lado de cá uma grande quantidade de pneus que foram queimados. O congestionamento na rodovia ultrapassou 3 quilômetros e chegou já no meio da cidade. Muita gente se atrasou para os compromissos. Rapaz, difícil. A gente ia sair logo cedo assim. A minha esposa saiu 15 para as 5 da manhã e teve que voltar e ir para o Brasília. Teve que fazer uma volta maior. Uma volta bem maior. E chegar atrasado um pouco, né, no trabalho. O repórter Maicon Leão continua percorrendo as rodovias para mostrar os pontos de bloqueio. Maicon, a gente acabou de ver que mais cedo você estava na 070. E agora, onde é que você está, amigo? Boa tarde. Oi, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Eu estou em São Sebastião, na BR-251. Por aqui é um dos pontos mais críticos, apesar da gente ver tudo acontecendo de forma pacífica, ao contrário do que a gente mostrou ontem, um momento até de tensão entre essas pessoas e a Polícia Rodoviária Federal. Aqui muito tranquilo, a pista segue bloqueada, alguns carros de passeio, cargas perecíveis conseguem passear, mas no restante o bloqueio foi feito ali na frente. A gente percebe alguns morros de terra, pneus, mas nenhum momento de tensão, de confronto. Nesse ponto aqui em que nós estamos, Malta, esse bloqueio já chega a quase 32 horas. Muitos caminhoneiros que estão aqui tentando seguir viagem chegaram ontem, por volta de 6 horas da manhã, e não conseguiram. Algumas cargas, como aquele primeiro ali que a gente vê à esquerda do vídeo, que é um caminhão de sorvete, eu conversei agora há pouco com ele me esclarecendo que não conseguiu passar, tentou, não conseguiu passar, a mesma carga dele sendo uma carga perecível, ele está ali gastando combustível, mas o que a gente percebe é que realmente por aqui só carro pequeno como esse que a gente vai ver passando ali agora, o Rogério Silva vai mostrar pra gente no cantinho da pista, consegue seguir viagem, mas os caminhões, esses não, eles continuam parados aqui. A gente percebe uma grande quantidade de pneus aqui na frente, também alguns morrinhos com terra, justamente para dificultar esse trajeto. Nesse ponto específico aqui, Malto, que a gente percebeu conversando justamente com esses caminhoneiros, é que o seguinte, aqui esse bloqueio, essa paralisação da rodovia não é promovido por eles, e sim por fazendeiros, agricultores aqui da região. A maioria deles está só querendo seguir viagem mesmo e não consegue. Hoje o Distrito Federal amanheceu com cerca de 5 pontos de bloqueios nas rodovias, partes deles, como a gente já mostrou agora há pouco, na BR-070 já foi liberado, na 080 também, ontem a gente mostrou a 040, ontem também, Malta, eram 5 pontos de bloqueios que foram liberados. Esse aqui era apenas um deles que continuou, que virou à noite, permaneceu bloqueado, e a gente percebe que para os caminhões continua. Carro pequeno consegue passar tranquilamente, agora caminhões maiores, esses não passam de forma alguma, eles são parados aqui e aí checam. A carga é perecível? É, pode seguir viagem. Não é, aí não. Tem que aguardar da mesma forma que acontece ali, a gente percebe alguns caminhões parados, no sentido quem vem do Distrito Federal, por exemplo, para Unai, e no sentido contrário, que é justamente onde essa fila está maior, quem vem de Unai para o Distrito Federal, aí esse congestionamento já está bem maior, se arrasta por quilômetros, a gente percebe aí vários e vários caminhões e o congestionamento vai só aumentando. Mas, como a gente diz, carros pequenos conseguem passar, uma lentidão aí de cerca de 3 quilômetros, Malta, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A gente segue acompanhando aqui. A maioria dessas pessoas que estão aqui promovendo esse bloqueio aguardam tranquilamente ali embaixo da tenda, tem trazido alimentos para essas pessoas que estão aqui aguardando. Segundo alguns desses caminhoneiros, até eles têm recebido parte desses alimentos, mas o que eles querem mesmo é seguir viagem, porque, como a gente disse, quem está aqui na frente desse bloqueio foram os primeiros a serem impedidos, chegaram ontem, perto das 6 horas da manhã, Malta. Obrigado, Maicon, pelas informações. O que você vê na tela aqui agora, você que está em casa, são imagens da DF-251, no sentido Unai, aqui na região do Distrito Federal, onde um pequeno grupo de manifestantes, Maicon, atrás de você aqui no olho, eu acho que a gente pode falar em dezenas de manifestantes, talvez 30 ou 40, que nesse momento interditam a passagem dos caminhões nesse trecho de estrada até Unai.
saindo do Distrito Federal para Unai e voltando de Unai para o Distrito Federal. Aí você vê imagens que a gente fez com um drone que mostram o tamanho do congestionamento que se forma a partir do momento que duas das 3 faixas dessa rodovia estão bloqueadas, como a gente acabou de ver ao vivo. Ali existem trabalhadores que estão com carga de sorvete, por exemplo. Deve ter R$10 mil de sorvete dentro da carreta e que está gastando combustível com o motor ligado e que provavelmente vai ter que responder por esse prejuízo. E agora há pouco a gente viu também imagens aéreas já de outra rodovia, esta na região de São Paulo. Por lá o clima parece um pouco mais tenso, porque há pneus sendo queimados e os manifestantes estão abordando os veículos que estão passando bem perto deles. Já já a gente pode até voltar com essa imagem, mas daqui a pouquinho. Antes disso, deixa eu falar aqui uma coisa. Integrantes do governo Bolsonaro, como o vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro Ciro Nogueira da Casa Civil, já entraram em contato com integrantes da campanha de Lula para oferecer apoio no processo de transição do governo. Até agora, o presidente Bolsonaro mantém silêncio sobre o resultado das urnas. O repórter André Anelli está no Palácio da Alvorada desde cedo, onde vários colegas jornalistas também aguardam uma declaração do presidente Bolsonaro. André, boa tarde para você. Que informações você compartilha com o nosso público? Oi, Malta, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Já chega a 40 horas o período de silêncio absoluto do presidente Jair Bolsonaro, logo após então o último domingo de eleições em que ele acabou o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva por 50,9 a 40,1 pontos percentuais. Isso representa cerca de 2.100.000 votos. De lá para cá é aguardada então essa manifestação, esse pronunciamento por parte do presidente Jair Bolsonaro, reconhecendo a derrota, reconhecendo então que Lula foi o presidente eleito a partir de 2023, assumindo então a partir do dia 1º de janeiro de 2023, mas isso não aconteceu até o momento. O presidente Jair Bolsonaro encontra-se reunido desde hoje de manhã cedo aqui no Palácio da Alvorada com diversas autoridades. Entre essas autoridades, o ministro-chefe da Casa Civil, o senador licenciado Ciro Nogueira, também o senador Rogério Marinho, ele que foi eleito para o Rio Grande do Norte, era ex-ministro do Desenvolvimento Regional. Também estão aqui o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, além do tenente brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, ele que é comandante da Aeronáutica. Eu vou pedir então para o nosso repórter cinematográfico Cláudio Rubens fazer uma rápida panorâmica, mostrando que a movimentação basicamente aqui é grande de jornalistas. Nesse momento, os jornalistas aguardam então qualquer manifestação, seja do presidente Jair Bolsonaro, seja de algum de seus assessores, de algum de seus ministros, que encontram-se reunidos desde amanhã desta terça-feira lá no Palácio da Alvorada. A movimentação de carros aqui também existe, só que é difícil, Malta, você que está assistindo ao SBT, a gente identificar realmente quem é que chega, quem é que sai, porque são aqueles carros com vidro escuro, então realmente a gente fica manifestações das autoridades que estão lá dentro, essas que eu já citei até agora, mas também não é possível dizer quem mais está lá reunido com o presidente Jair Bolsonaro, que não se dirigiu ao Palácio do Planalto nesta terça-feira. É aguardada então essa manifestação dele por parte do processo eleitoral, reconhecendo então o resultado das urnas, e uma manifestação também sobre esses protestos que acontecem em centenas de rodovias por todo o país, em mais de 25 estados e aqui no Distrito Federal, até como uma forma também de fazer com que os manifestantes acabem desbloqueando essas vias, Malta. Muito obrigado, André, pelas informações. A gente volta a te acionar a partir do momento que você tiver notícia para a gente. Eu gostaria aqui também de considerar o seguinte, o mesmo sistema eleitoral que no último domingo chancelou a vitória do ex-presidente Lula como candidato, é o mesmo sistema eleitoral que em São Paulo deu vitória ao governador Tarcísio, que é um aliado de Bolsonaro. Foram as mesmas urnas eletrônicas que aqui no Distrito Federal elegeram a senadora Damares, aliada de Bolsonaro, por uma ampla diferença de votos. É o mesmo sistema eleitoral que construiu dentro do Congresso Nacional hoje uma frente de centro-direita mais alinhada com Bolsonaro, também eleita pelas urnas que nós utilizamos no último domingo. Então é pouco crível acreditarmos num resultado que valeu no primeiro turno todo, que elegeu várias
pessoas de ambos os lados, inclusive que demonstrou aqui no Distrito Federal um apoio maciço, por exemplo, a aliados do atual presidente, mas que no último domingo não funcionaria da mesma maneira. É a mesma urna que produziu esses resultados. E falando da eleição presidencial, foi por uma diferença de pouco mais de 2 milhões de votos apenas que o ex-presidente Lula agora assume o Palácio do Planalto pela terceira vez, a partir do dia 1º de janeiro. A diferença entre os dois candidatos foi de apenas 1,8 ponto percentual. Lula alcançou 60 milhões de votos e Jair Bolsonaro 58 milhões de votos. Para a professora de Direito Público da Fundação Getúlio Vargas, a rivalidade dos candidatos pode explicar esse número. Estavam concorrendo 2 candidatos que ambos já exerceram o cargo de presidente da República. É uma eleição marcada por 2 candidatos também com elevado nível de rivalidade. A contagem dos votos começou com uma vantagem de mais de 10 pontos percentuais para o presidente Jair Bolsonaro. À medida que a apuração prosseguia, a distância diminuía. A virada aconteceu com quase 70% das urnas apuradas, às 6 horas e 44 minutos da tarde. E dali para frente, a distância aumentou, mas não muito. Lula venceu em 3.123 municípios, Bolsonaro em 2.447. Lula venceu no segundo maior colégio eleitoral, Minas Gerais, por menos de 50 mil votos de diferença. O petista também teve mais votos em todos os estados do Nordeste e em parte do Norte, Tocantins, Pará e Amazonas. Bolsonaro liderou em todo o sul e centro-oeste do país. No Sudeste, venceu no estado de São Paulo, apesar de ter perdido na capital paulista. E venceu também no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. No Norte, venceu em 4 estados: Rondônia, Acre, Roraima e Amapá. Piauí foi o estado mais favorável a Lula. Roraima deu a maior vantagem a Bolsonaro. No total, 156 milhões de brasileiros estavam aptos a votar. Descontada a abstenção de pouco mais de 20%, 118 milhões de eleitores escolheram um dos 2 candidatos. 5 milhões e 700 mil votaram em branco ou nulo. Um jovem foi morto a tiros e outras 4 pessoas foram baleadas em Belo Horizonte, logo após a divulgação do resultado das eleições. Uma pessoa que chegava na comemoração contou o que aconteceu. O cara chegou de capuz, igual nos Estados Unidos, socou tiro em todo mundo lá, só. No que eu vi assim, eu fui correndo. Aí ele saiu correndo, atravessou o negócio, eu fui correndo atrás dele. Aí ele começou a atirar em mim, eu abaixei. Pedro Henrique Dias Soares, de 28 anos, não resistiu aos ferimentos. Ele e outras 2 vítimas foram levadas para este hospital. Uma mulher de 47 anos recebeu alta. A filha dela, de 12, foi operada. O suspeito foi preso. Em Natal, de Lula terminou em tiroteio e correria. Maria Rosângela Gomes, de 40 anos, levou um tiro na cabeça, foi socorrida, mas não resistiu. A polícia investiga de onde partiu o disparo. Em Realeza, no Paraná, apoiadores de Lula e Bolsonaro brigaram no meio da rua. A polícia usou gás de pimenta para acabar com a confusão. Em Foz do Iguaçu, este carro com adesivos do candidato Lula foi atingido por tiros ao parar em um cruzamento. Dentro do veículo estava um guarda municipal com a namorada e 2 filhos dele. Ninguém ficou ferido. Segundo a vítima, o atirador era um apoiador de Bolsonaro. Pouco importa em quem um brasileiro ou uma brasileira votou no último domingo. O que importa é que a gente precisa dessa pessoa viva. Um pai de família pode ter dado voto no Lula ou voto no Bolsonaro no último domingo. Nós ainda precisamos desse pai de família vivo para cuidar da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos. Pouco importa que opção tenha tido uma mãe brasileira no último domingo. Nós precisamos dessa mãe viva para que possa, com a sua família, construir seu futuro, seu progresso, para que possa continuar ao lado das pessoas que ela ama. A gente precisa entender que não há divergência política que possa justificar a violência e o atentado contra a vida da outra pessoa, que é mesmo o nosso bem maior, é viver.
e a gente vai aprender a viver dialogando com quem pensa diferente. Nós vamos conseguir, se Deus quiser. Estamos mesmo divididos, né? É verdade. A pequena diferença no resultado das eleições revelou a polarização política do Brasil. O que, segundo os cientistas, vai ser um desafio para o presidente que foi eleito. A disputa eleitoral acirrada mostrou uma população dividida, como explica Fernando Abrúcio, cientista político da Fundação Getúlio Vargas. Há um grande desafio de governar um país completamente dividido. Mas acho que é possível ter um bom rumo se o governo Lula for um governo de frente ampla. Frente que dependerá de políticas sociais, da relação com o Congresso Nacional e, principalmente, com os gestores estaduais e municipais. O Brasil vai sair de uma crise em 2 anos, se fizer direitinho sua lição de casa, se o presidente trabalhar com todos os governadores e os prefeitos de capital, pelo menos. O governo Lula vai ter que montar essas 3 frentes amplas. Frente ampla com a sociedade, frente ampla com os partidos e frente ampla com as instituições, seja com o Legislativo e o Judiciário, seja com a Federação. Mas no terceiro mandato, Lula terá de enfrentar um movimento de oposição massivo, o bolsonarismo. Uma parcela considerável de eleitores do candidato adversário com opiniões radicais, que na avaliação de analistas, mesmo com a derrota de Jair Bolsonaro, continuará vivo e atuante. É o que diz Rudá Risse, cientista político do Instituto Cultiva. É a segunda força política nacional. O bolsonarismo não depende de Jair Bolsonaro, envolve uma parte dos pastores evangélicos, não é a maioria, mas é uma parte muito barulhenta, né? Uma parte do baixo clero do Congresso Nacional, uma parte desse empresariado e uma parte dos militares do Exército. Oi, gente, mas nós vamos sobreviver, nós vamos vencer. Os Estados Unidos, por exemplo, historicamente estão acostumados, né, a ter uma população que realmente quase sempre nas disputas presidenciais escolhe entre um lado ou outro, e é uma nação, uma democracia respeitada, e as pessoas estão aprendendo a conviver com aquela pessoa que pensa totalmente diferente. E a gente vai também, o que a gente está vivendo agora é a ressaca de uma eleição que foi muito tumultuada, que mexeu com as paixões dos brasileiros. Todo brasileiro, pouquíssimos foram aqueles que de uma maneira ou de outra não formaram um juízo do que seria melhor para o país e tiveram que ir às urnas para poder depositar a sua opinião e esperar o resultado e acatar qualquer que fosse o lado que tivesse ganhado. Esse é um processo de amadurecimento da nossa democracia que nós vamos vencer. A gente vai aprender a trabalhar, a ser honesto, a ter dignidade, a ser uma pessoa de respeito, convivendo com a outra pessoa que pensa diferente, por mais diferente que seja o pensamento que ela expressa daquilo que a gente acredita. Porque a gente entende, como sociedade, que é melhor viver assim, num sistema que de tempos em tempos chama cada um dos seus moradores para ir lá decidir o que quer para o próprio futuro. E a gente entende que a partir do momento que uma maioria decidiu, a gente respeita. Porque daqui a pouco tempo vai ter eleição de novo, aí pode ser que o outro lado ganhe, pode ser que a população ratifique o lado atual. A gente sempre tem que ouvir o que o povo tem a dizer. E o povo disse no último domingo para o presidente da República o que quis. Assim como no governo de São Paulo elegeu o governador Tarcísio, assim como para a senadora do Distrito Federal elegeu a senadora Damares, assim como para deputado distrital no Distrito Federal elegeu o Fábio Félix do PSOL, que foi o mais votado, as pessoas foram às urnas e depositaram a sua opinião. Caminhoneiros e outros apoiadores fizeram bloqueios em estradas de pelo menos 20 estados do país, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Até agora, foram mais de 230 ocorrências em rodovias. Esses protestos, como a gente já viu, começaram logo após a divulgação do resultado da eleição para presidente da República. A maior interdição aconteceu na principal ligação entre o Rio de Janeiro e São Paulo, a Via Dutra. Em Barra Mansa, no sul fluminense, caminhoneiros colocaram fogo em pneus. 1h30 da manhã e a Dutra parada. Pela manhã, o resultado era um congestionamento a perder de vista. Resende ninguém sobe, e desce também não. Fernanda é atriz e tinha um teste na capital paulista, mas já estava parada havia 5 horas. Eu super apoio as manifestações, mas eu acho que a partir do momento que a sua manifestação impede o direito de ir e vir de outras pessoas, tá errado, gente.
No início da tarde, os bloqueios atingiram outros pontos da Via Dutra, como aqui na altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, sentido São Paulo. O nosso objetivo era seguir até Barra Mansa, onde a manifestação começou. Mas daqui para lá ainda faltam mais de 90 quilômetros. E não há previsão de quando a via será liberada. As empresas de ônibus tiveram que suspender a venda de passagens para viagens entre o Rio e São Paulo. Eu moro aqui em São Paulo, mas eu sou carioca. Aí minha família veio toda pra cá, tá tudo parado. Aí minha avó tem que voltar pro trabalho, não tem como. Protestos se repetiram em Minas Gerais, no Pará. Vamos parar, tem que parar o Brasil. Tá fechado. Nem polícia não tem aqui hoje. Em Mato Grosso do Sul, carros particulares se juntaram aos caminhões. Os maiores celeiros de produção, o que leva o sustento pro Brasil, estão parando. O trânsito foi impedido em Santa Catarina com uma retroescavadeira. E em Mato Grosso e Goiás, com troncos de árvore. Tumbiara, tudo fechado. Olha só como é que tá essa BR hoje. Misericórdia. O deputado federal Nereu Crispim, que preside a Frente Parlamentar dos Caminhoneiros, disse desconhecer os líderes dos protestos e afirmou que os manifestantes não representam a categoria. Esses atos que estão sendo protagonizados desde ontem não são atos da categoria dos caminhoneiros autônomos do Brasil, nem alguns seletistas, nem pequenos empresários. Esses atos são de criminosos, ideológicos, extremistas de direita que não aceitam o resultado das eleições. São maus perdedores. O Ministério Público Federal pediu nesta segunda-feira que a Polícia Rodoviária Federal explique em até 24 horas quais providências estão sendo tomadas para garantir que as rodovias ocupadas por manifestantes sejam liberadas. Mais cedo, em nota, a PRF disse que enviou equipes para os locais e iniciou a negociação para liberar as vias. Enquanto isso, novos protestos aconteceram ao longo do dia. No final da tarde, manifestantes bloquearam uma das pistas da Marginal Tietê, uma das principais vias da capital paulista. Essas ações nas rodovias de acesso ao Distrito Federal acabaram refletindo também aqui na região central da cidade, na esplanada dos ministérios. Desde ontem, no fim do dia, por precaução, a Polícia Militar e o Detran fecharam o acesso ao Congresso e a Praça dos Três Poderes, como você já pode ver na tela. Então ali a gente está vendo, a gente viu agora há pouco Itamaraty, aí é mais um ponto de bloqueio, não se chega até a frente do Congresso nesse momento, porque as vias que levam até ali estão fechadas. Eu queria conversar ao vivo com a repórter Vitória Mello para saber se essa interdição continua. Vicky, como é que está funcionando esse bloqueio por lá? Quem trabalha na esplanada está tendo acesso? Fica fechado até quando? Você sabe dizer? Boa tarde. Oi, Felipe, boa tarde a você, boa tarde a todos. Continua bloqueada neste momento. Ali na altura da Avenida das Bandeiras ocorre esse bloqueio, então os trabalhadores que precisam acessar ali o Congresso, a Praça dos Três Poderes, precisam seguir andando, ou se não, quem estiver de veículo desviar para as vias S2 ou N2. Bom, o bloqueio vai do Congresso Nacional até lá embaixo, a via L4, e aí os veículos não passam, estão impedidos de acessar ali por esse trajeto. A interdição, como você disse, foi feita no fim da tarde de ontem. O Detran instalou blocos de concreto no eixo monumental, bem ao lado ali do Congresso. E a ideia é justamente reforçar a segurança e evitar uma possível invasão de caminhoneiros bolsonaristas. A movimentação é monitorada pela Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, que inclusive está em reunião neste momento. Desde ontem, Felipe, está circulando nas redes sociais um aviso de manifestação com a maior mobilização da história do Brasil prevista para hoje à tarde lá na esplanada dos ministérios. Mas por enquanto, eu estive por lá mais cedo, nós vimos apenas 2, 3 manifestantes com bandeiras do Brasil protestando contra a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O pedido do Detran, das forças de segurança, é que a população evite passar ali pela esplanada dos ministérios, porque, como você perguntou, não há ainda a previsão para esse desbloqueio, para as vias lá da esplanada serem liberadas. Então, o acesso aos ministérios está ocorrendo normalmente, mas chega ali no final, próximo à Avenida das Bandeiras, esse acesso é bloqueado até lá embaixo, até a L4, passando, então, da Praça dos Três Poderes. Felipe, então, a recomendação é essa, que evite ali a área da esplanada dos ministérios.
Entendi, Vicky. Então, apesar da divulgação, da convocação que está havendo por parte de alguns manifestantes no WhatsApp para essa manifestação, é bem provável que ela não se realize da maneira como eles querem, porque tem ali polícia e Detran monitorando o acesso à esplanada, até por precaução diante do contexto que a gente está enxergando. Agora, outra coisa, amanhã, quarta-feira, é dia de finados, né? É o primeiro depois de 2 anos de pandemia, nesse momento em que a gente pode dizer com um certo alívio que a pandemia está controlada. O Detran vai ter trabalho também, porque antes da pandemia, na entrada do cemitério, sempre teve aquele esquema para controlar o trânsito. Aí eu te pergunto, vai ser assim de novo? As pessoas que forem amanhã prestar homenagem aos seus entes queridos que já partiram, vão ter que se preocupar com o trânsito também? Como vai funcionar a chegada aos cemitérios? Vão ter que se preocupar sim, viu, Felipe? Até porque são esperadas 500 mil pessoas nos cemitérios aqui do Distrito Federal. O Detran vai estar fiscalizando ali o trânsito de passageiros e também o acesso dos pedestres. Mas quem vai explicar para a gente todos os detalhes é o agente Farias, aqui do Detran DF, que está conosco ao vivo no jornal para falar, né? Uma movimentação intensa que o Detran espera e, por isso, uma fiscalização vai ser reforçada, porque viemos de 2 anos de pandemia, a movimentação estava mais tranquila, mas esse ano não, volta com tudo, né? Verdade. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos. Então, a expectativa é de que aproximadamente 500 mil pessoas estarão aí visitando os cemitérios do Distrito Federal. O Departamento de Trânsito vai estar incumbido de fazer o controle de pedestres e veículos no cemitério de Taguatinga, Braslândia, Planaltina e o cemitério de Sobradinho. Cemitério aqui da Asa Sul, cemitério do Gama, ocorre uma divisão entre as forças de segurança? Isso, segundo orientação da SSP, há essa divisão e o cemitério do Plano Piloto Asa Sul fica a cabo da Polícia Militar. E o cemitério do Gama a cargo do DR. No cemitério onde o Detran vai atuar, né? Qual o cemitério que vai ter mais mudanças? O que o visitante precisa ficar atento? Em qual cemitério deve ter ali um reforço, uma atenção maior? Isso. Em Taguatinga, o bolsão principal de estacionamento da parte de fora não será permitido, será apenas para embarque e desembarque. E o sentido único, Ceilândia. Quem for de carro, então, precisa prestar atenção onde estacionar? Isso, nós pedimos à população do DF que não estacione de maneira irregular, que evite parar em cima de gramados e local onde transitam as pessoas. Terá as 2 faixas de pedestre lá e os agentes estarão das 7 horas até as 19 horas fazendo esse controle de fluxo. Como que vai ser lá em Planaltina? Planaltina o movimento é um pouco menor. O cemitério de lá já está desativado, mesmo assim terão viaturas e terá um bolsão reservado para estacionamento para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Sobradinho também fica a cargo do Detran. Sobradinho também é a cargo do Detran. De mesmo modo, também o movimento é menor, teremos viaturas lá o tempo todo, orientando e ajudando no fluxo e na mobilidade. Vocês estão esperando, né, essa retomada da movimentação 100%, né, o que não ocorria antes da pandemia? Sim, realmente, há 2 anos atrás o movimento era bem menor e estamos esperando para esse ano, estamos com o efetivo máximo reforçado, estaremos aí com 50 agentes, 25 viaturas e 4 guinchos só para a Operação Finados. Essa operação já começou tem 3 dias, nós começamos desde o dia 30, já está tendo sinalização no local e o movimento já é bem intenso. Sim, então inclusive as pessoas já estão se adiantando, indo ao cemitério hoje mesmo? Isso, inclusive está marcando agora uma movimentação intensa na Avenida Hélio Prates, já por conta da visitação, que tem pessoas que preferem antecipar alguma viagem e acaba indo antes do que o dia previsto. E amanhã, né? Existe um horário de fluxo que o visitante pode, talvez, né, colocar na agenda ali para evitar esse horário? Amanhã o fluxo vai ser intenso. No período da manhã geralmente é maior, no período do almoço diminui um pouco, até por questão de clima, se tiver, ou seja, um dia bastante quente, vai diminuir. Porém, o dia é intenso, a gente só salienta que quem não estiver indo para o cemitério, evitar a Avenida Hélio Prates, que lá a movimentação é muito grande. Muito obrigada, gente, pelas informações. Felipe, só para encerrar aqui, né, nós temos a informação sobre o comércio de flores aqui no Distrito Federal. Finados, né, uma grande data para quem vende flores em todo o país, aqui no DF não é diferente, mas a expectativa da FEComércio inicialmente era que tivesse um aumento das vendas de flores de 5%, mas com as manifestações, as flores não estão chegando aqui ao Distrito Federal, então deve ter uma redução
liberação dessa quantidade de flores, então deve haver aí uma redução do comércio entre 10% e 12%. Então essa manifestação também vai interferir agora no dia de finados, nos comerciantes que vendem flores, inclusive finados, né, só perde na venda de flores para o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, Felipe. O comerciante, normalmente o pequeno comerciante, que amarga mais um prejuízo depois de 2 anos difíceis de pandemia, em função de alguns bloqueios que são realizados, não por pleito de reajuste de frete, não contra o valor dos combustíveis, não por investimento em saúde pública, não por investimento em escola, mas contra o resultado de uma eleição, o resultado da vontade brasileira manifestada nas urnas. Obrigado, Vitória. E esse bloqueio nas rodovias também pode trazer problemas para o abastecimento de combustível da cidade, e esse é um alerta que o Sindicombustíveis faz. Quem está com a gente ao vivo é Paulo Tavares, presidente do sindicato. Paulo, boa tarde. Bem-vindo de novo ao jornal. Obrigado pela presença. Todas as distribuidoras, então, estão limitando a cota de combustível para os postos para evitar que falte produto ali na bomba para o consumidor. É isso que está acontecendo? Que informações você pode compartilhar com a gente? Boa tarde. Boa tarde a você, aos seus telespectadores, mas é mais ou menos isso mesmo, né? Devido ao bloqueio que está ocorrendo aí em todos os acessos do Distrito Federal, tanto na saída sul, saída norte, né? Todas elas, e aí nós estamos com dificuldade dos caminhões que trazem o etanol anidro, que vem do interior de Goiás, onde ficam as usinas, né? E o etanol anidro é misturado na gasolina em 27%. Essa gasolina pura, que é a gasolina tipo A, que vem por duto, não temos problemas de entrega de gasolina, até porque ela vem por duto direto das refinarias, né? Ela não está faltando, mas é necessário e obrigatório por força de lei, além do que a gasolina pura não funciona nos veículos, precisa acrescentar o etanol anidro. E o etanol anidro vem por via terrestre e estão sendo bloqueados aí pelos piquetes que estão ocorrendo, esses piquetes políticos, né? Vamos aguardar que haja algum tipo de movimento aí da Polícia Rodoviária Federal, talvez até com a segurança do Distrito Federal e do Estado de Goiás, já está havendo movimentação para ver o desbloqueio. Ô Paulo, pelo cálculo que você faz de acordo com a sua noção de estoque de combustível aqui no Distrito Federal, a gente normalmente trabalha com que frente de reserva? Há aí uma semana, 10 dias, de que forma a gente pode pensar que tempo há até que chegue a carga e normalize-se o abastecimento? Bom, eu estou usando os dados da última greve, porque eu estou fazendo contato com as distribuidoras, não tive retorno ainda desse número exato, né? Até porque elas estão fazendo adequação desde ontem, e isso não aconteceu da outra vez. Essa adequação é para evitar realmente, ou na verdade, fazer com que os estoques durem um pouco mais, né? Mas da última vez, os estoques, segundo relatos da distribuidora da última vez, eram em torno de 7 a 9 dias. Levando-se em conta que está se fazendo a adequação, pode durar mais, é uma precaução. O que é adequação? Às vezes um posto tem um volume médio de venda em condições normais, sem fazer promoção. E aí o posto às vezes está fazendo promoção, a gente tem visto algumas promoções acontecendo constantemente no Distrito Federal, né, nos postos. Ele faz uma promoção, ele está acostumado a vender X e passa a vender 2X. Como a média dele é X, significa que a distribuidora vai decidir, então, sua média é X, eu vou lhe entregar X, não adianta vender 2X. Então, acaba que ele vai evitar de fazer promoções. E aí ele vai evitar de fazer descontos, porque senão ele vai ficar sem o produto. Então, às vezes, o consumidor começa a perceber algum movimento de valor, não é que ele está aumentando o valor, é que ele está recompondo. A gente teve um problema na conexão com o Paulo, mas eu agradeço desde já, viu, Paulo, pela presença. Acontece, né, gente, nós estávamos conversando por videochamada, às vezes dá um probleminha na internet. E, então ele disse que, por enquanto, há só uma medida preventiva, né, que há um controle de estoque para que não falte combustível por causa das manifestações. Falando nelas ainda, a gente aciona agora o repórter Maicon Leão outra vez, que está num ponto DF251, não é, Maicon? Você está perto de São Sebastião, sentido Naí. A gente está vendo atrás de você uma viatura da Polícia Rodoviária Federal e também os manifestantes. Como é que está o clima por aí?
Malta, você disse exatamente, nós estamos no quilômetro 19 aqui da DF-251, aqui ao meu lado fica o PADEF e logo atrás fica o Café Sem Troco. Nós estamos bem no ponto em que vai para o Trevo, que vai para Unai, Minas Gerais e também que vai para Goiás. O clima aqui segue tranquilo, como nós mostramos no início do jornal. Os manifestantes utilizaram 2 caminhonetes para buscar parte desses caminhoneiros que estão em um congestionamento que a gente estima entre 3 e 5 quilômetros, que é justamente nesse trevo que faz a divisão tanto para Goiás quanto para Minas, que buscaram parte desses caminhoneiros para cá, para almoçarem naquela tenda ali e também para que alguns possam ir ao banheiro, tomar banho, já que, Malta, a gente estava informando desde o início, essa manifestação específica aqui da DF, na verdade da BR-251, começou às 6 horas da manhã de ontem. Então já completou aí 32 horas que esses primeiros caminhoneiros estão ali sem conseguir seguir viagem. Como você já adiantou agora há pouco, a gente vendo sobre os impactos sobre os combustíveis, que não só quem passa pela rodovia já está sendo afetado, nós recebemos uma informação agora há pouco que as viagens de ônibus entre Goiânia e Brasília também estão suspensas, justamente por conta desses bloqueios que acontecem nas principais rodovias que cercam o Distrito Federal. Essa daqui, por exemplo, é a entrada e a saída do Distrito Federal, uma delas, a gente mostrou mais cedo, a BR-070, que estava bloqueada e foi liberada, a BR-060, que liga Goiânia a Anápolis, desde ontem também sofrendo vários problemas aí com essas interrupções e por conta disso, algumas empresas que fazem esse trajeto Goiânia-Brasília decidiram suspender esse serviço. A gente tem acompanhado de perto, mostrando essa situação, ao contrário de ontem, Malta, em que a gente viu uma manifestação mais agressiva, um embate direto ali entre as forças de segurança que tentavam desobstruir a pista. Nesse ponto aqui em que nós estamos, a situação ela é bem tranquila, há sempre um diálogo entre os policiais rodoviários federais e esses manifestantes, tanto que algumas vezes os caminhoneiros que não estão concordando com esse movimento, que querem seguir viagem, aqueles que estão com cargas perecíveis, vêm até aqui, conversam com os policiais, conversam também com alguns representantes e algumas dessas cargas estão conseguindo seguir viagem. No mais, apenas carros pequenos, como esse aqui que nós estamos vendo, motos, têm conseguido fazer esse trajeto. Mas o cenário é completamente diferente, em que ontem as equipes de reportagem que estavam acompanhando também eram ofendidas a todo momento. A situação aqui é diferente, eles mantêm o bloqueio, respeitam o trabalho, inclusive agora há pouco trouxeram água, vieram explicar a situação de como está o congestionamento, como eles estão fazendo, mas que vão manter, que é a opinião deles, a decisão deles, que não concordam com o resultado e que acreditam que bloqueando a rodovia eles vão conseguir fazer alguma alteração desse resultado. Mas o cenário é bem diferente do que a gente tem mostrado, inclusive em outros pontos. Mesmo os caminhoneiros que não concordam com essa situação, que estão impedidos de seguir viagem, estão ficando ali em pontos separados, vêm, almoçam, saem, mas o que eles não conseguem mesmo é seguir viagem. Esse ponto específico aqui, que nós estamos no quilômetro 19 da BR-251, bem aqui próximo ao Café Sem Troco, ao lado em São Sebastião, esse ponto ali, Malta, ele foi bloqueado às 6 horas da manhã de ontem. Então, quando aqueles primeiros caminhões tentavam fazer a entrada aqui no Distrito Federal, eles foram impedidos, utilizaram ali caminhões com terra e logo depois vieram os pneus. A gente percebe que inclusive do lado esquerdo ali da sua tela tem até alguns pneus que já foram queimados, mas a maioria ali ainda está inteira, não houve novamente novos incêndios. O que está ali é realmente a barreira e foi aberto ali na lateral direita justamente para que esses veículos menores, ambulâncias, viaturas consigam fazer esse trajeto. A restrição mesmo é apenas para caminhões e justamente com esse bloqueio aqui que a gente está vendo, a gente inclusive tem imagens do alto feitas pelo Rogério Silva que dá para a gente ter uma noção do tamanho desse congestionamento. Os carros pequenos passam, mas os caminhões, esses estão ficando e esse congestionamento, Malta, está girando aí em torno de 3 a 5 quilômetros ali próximo ao trevo, que vai para Unai e também para Goiás. E aqui ainda sem previsão de liberação, viu?
Obrigado, Maicon, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a te acionar. Você está na BR-251, eu disse agora há pouco DF, mas me confundi. Aí é o trecho que nos leva até o Naí, quando a gente deixa o Distrito Federal. Daqui a pouquinho a gente te chama outra vez, Maicon. A gente falou agora há pouco que nesse momento acontece uma coletiva da Polícia Rodoviária Federal sobre a onda de manifestações em vários pontos do país. E aos representantes da PRF foi perguntado o porquê da suposta demora na ação da PRF para retirar os manifestantes. A gente queria ouvir o que disse o diretor executivo da PRF, Marco Antônio Territo, sobre essa questão. E enquanto você o ouve, a gente também coloca na tela algumas imagens de outro ponto de bloqueio, imagens ao vivo, essas vindas da região de São Paulo. Pode rodar. Como eu falei, é uma operação muito complexa, né? Só quem já participou em campo de uma operação dessa, como eu participei, tive a oportunidade de participar em 2018, a gente sabe o quão difícil é uma operação dessa. Pontos com até 500 manifestantes, carretas de 80 toneladas paradas em cima da rodovia, sem chave, sem a gente conseguir identificar o condutor, crianças de colo. Então, a PRF tem que agir com bastante parcimônia, junto com os nossos parceiros de segurança pública, né? E primeiramente, iniciando um diálogo, uma negociação, e com o passar do tempo a gente tenta outras medidas, né? Medidas de interdito proibitório, medidas judiciais, até mesmo culminando com a eventual utilização da força de choque. Mas a gente deixa isso para uma última ratio mesmo, porque a gente sabe que pode ter algumas implicações. Então, devido a essa complexidade, torna uma operação mais difícil de contornar. Importante a gente mencionar aqui o seguinte, pessoal, já há decisão judicial, né? O Supremo Tribunal Federal determinou que a Polícia Rodoviária Federal, aí você já vê nesse momento o tanque do choque da Polícia Militar de São Paulo se aproximando. Essas são imagens ao vivo que você acompanha, agora já é uma ação da Polícia Militar, e o que eu dizia e falaria nesse momento, até ver que isso está acontecendo ao vivo, é que o Supremo também determinou a ação das polícias militares dos estados. Então a gente já assiste ao cumprimento de uma ordem judicial que determina a liberação das vias. Essa imagem que você vê na tela chega para a gente ao vivo do helicóptero do SBT em São Paulo, e aí você já vê o tanque do que parece ser aqui a distância da tropa de choque da Polícia Militar, se não, acredito que seja do choque mesmo, e uma viatura da Polícia Militar à frente. Importante que se diga que na contenção de manifestações que, pela conclusão da justiça ou da autoridade, excedam o direito de manifestação, é primeiro necessário que se faça um diálogo com os manifestantes, que se explique por que a partir daquele momento eles não estarão mais autorizados a interditar a via, e a partir de então, se for necessário, e apenas se for necessário, fazer o uso progressivo da força para que a via seja liberada. O que a gente está assistindo nesse momento é um conflito entre dois direitos, né? O direito de se manifestar, de expressar a própria opinião, e todos nós temos esse direito garantido, mas também existe do outro lado o direito de ir e vir. Então agora é um momento em que é preciso colocar esses dois direitos na balança e entender qual o direito prevalece. Se é o direito de manifestação do grupo que está ali interditando a via, ou se é o direito, por exemplo, do trabalhador que tem uma carga viva, ou que tem qualquer outra carga, ou que esteja no seu próprio carro, que também tem o direito de chegar aonde quiser. Essas imagens são ao vivo, vêm de São Paulo, e você já vê comigo a movimentação da Polícia Militar, inclusive do caminhão do choque, que se prepara ali para que, se for necessário, possa agir. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já começou articulações com o Congresso. O primeiro desafio do presidente eleito é abrir espaço no orçamento para manter no ano que vem o valor mínimo de R$ 600 do Auxílio Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi a primeira autoridade a reconhecer a vitória de Lula. O aliado do presidente Jair Bolsonaro falou em união. Não podemos aceitar revanchismos ou perseguições, seja de que lado for. Agora é olhar para diante, debater nas instâncias legítimas e democráticas, restabelecer o respeito e a autonomia dos poderes e avançar para melhorar a vida de todos, principalmente daqueles mais vulneráveis.
Rodrigo Pacheco também parabenizou o presidente eleito na noite de domingo. Nesta segunda-feira, o presidente do Senado ligou para Lula e ofereceu toda a colaboração com a devida interlocução democrática para resolver os reais e urgentes problemas enfrentados pelos brasileiros. O diálogo com o Congresso é um dos desafios do presidente eleito. O Partido Liberal de Jair Bolsonaro será a maior bancada da Câmara nos próximos 4 anos. Foram 99 deputados federais eleitos. No Senado, o PL também será o partido com mais representantes, 13 senadores. Para o cientista político Tiago Valenciano, é provável que muitos políticos de centro-direita negociem com o novo governo. Existem casos do PL que já estiveram na coalizão de governo do Lula, já estiveram na coalizão de governo da Dilma e embarcaram no PL nessa eleição exatamente para se aproveitar da legenda, do dígito 22. Não sejamos puritanos de imaginar que nós tenhamos deputados do PL 100% fechados com o Bolsonaro e que o governo terá dificuldade de negociar. Mas o diálogo com o parlamento deve começar já no governo de transição. Lula prometeu na campanha eleitoral manter o Auxílio Brasil em R$ 600, mas a proposta do orçamento de 2023, que tramita no atual Congresso, prevê o benefício no valor de R$ 400. Para evitar a redução, o novo governo precisa negociar recursos que banquem a diferença. O líder do governo na Câmara diz que aguarda orientações de Bolsonaro sobre as negociações da transição. No caso dos R$ 600, é uma proposta coincidente, tanto do Bolsonaro quanto do presidente eleito Lula. Então, acho que isso vai acontecer, uma PEC para permitir, dentro de um novo teto, que isso seja pago. Denúncias de fake news e de tentativa de compra de votos invadiram as redes sociais nesta eleição e os candidatos fizeram um alto investimento nas plataformas digitais. Um bombardeio de informações. São tantas que chegam a confundir. A gente não consegue chegar a tudo o que acontece, entender tudo o que acontece. Para esta professora de Ciência Política da Universidade Federal de Alagoas, o uso da internet pelas campanhas de Lula e de Jair Bolsonaro foi estratégico e o investimento alto. Os candidatos gastaram mais de 50 milhões de reais só no Google, segundo a plataforma. Esse alto investimento vem sem dúvida da crença de que a internet é um fator determinante do voto da brasileira e do brasileiro. Tão determinante que virou um vale-tudo, como explica este professor de marketing da ESPM. Foi, de fato, uma guerra que é retrato da própria sociedade brasileira. A comunicação política não funciona sozinha, ela acaba reverberando todo o contexto social do momento, o contexto político. E aí nós vimos, claro, uma divisão, uma polarização, um fla-flu, um Corinthians contra São Paulo. As fake news sempre existiram, mas hoje o acesso à tecnologia e a velocidade com que as informações chegam a um número cada vez maior de pessoas facilitam a propagação de notícias falsas. É um caminho sem volta que, na opinião de especialistas, pode representar uma ameaça à sociedade. Desde o início da propaganda eleitoral, em agosto, foram encaminhados mais de 22 mil alertas de fake news para o Tribunal Superior Eleitoral. Divulgar fatos inverídicos sobre partidos políticos ou candidatos é considerado crime com pena de até 1 ano de prisão. Outro problema encontrado nessas eleições foi o aumento de casos de assédio eleitoral, que também vai contra a lei. O número de empresas denunciadas aumentou 2.000%. No Pará, um empresário foi multado em R$ 150 mil por oferecer dinheiro aos empregados que votassem em Bolsonaro. E se o presidente ganhar a eleição, cada um vai ter 200 contos no bolso. Em Santa Catarina, um exemplo de propaganda eleitoral irregular. O Parque Beto Carreiro ofereceu desconto para os visitantes que vestissem vermelho no dia da eleição. Após a repercussão, o Beto Carreiro disse que a promoção era uma piada. Nós sabemos também que o assédio eleitoral aumentou, porque também aumentaram as denúncias de assédio, isso também foi veiculado pelas redes sociais. Então, elas são um instrumento que elas também podem ser usadas a favor da democracia.
No primeiro pregão após a vitória de Lula, o índice Bovespa fechou em alta de 1,31%, mas houve instabilidade durante o dia, influenciado principalmente pelos papéis da Petrobras no mercado internacional. Em Nova York, as ações da empresa chegaram a ter queda de 10%. Já o dólar começou ontem, segunda-feira, o dia em alta, valendo R$ 5,40, mas fechou em R$ 5,16. Se você me conceder uma licença, eu queria trazer um recado aqui agora para você, para falar de realmente uma causa que pode, ajudar a nos unir nesses próximos dias, unir a todos os brasileiros, e a 25ª edição do Teleton, a corrente do bem que o SBT promove para ajudar as crianças da AACD. Nesse ano, o Teleton acontece nos dias 4 e 5 de novembro e vai ser transmitido direto dos estúdios do SBT em São Paulo. Para celebrar essa data tão especial, a canção Depende de Nós, que é marco cultural da história do programa, será a música tema outra vez e volta a ser interpretada pela cantora Fafá de Belém. A transmissão pelo SBT será dividida em 2 etapas, na próxima sexta-feira, dia 4, das 10h30 da noite à 1 da manhã, e no sábado, dia 5, das 9 da manhã até 1 da manhã de domingo. As doações já podem ser feitas e eu convido você a ajudar pelo Pix. Use a chave para as doações DDD 11 94 311 0144, como está na tela, ou doeteleton@aacd.org.br. Você também pode doar pelo site www.teleton.org.br. As tradicionais doações por telefone continuam. 0500 12345, final 05 para doar R$5, final 20 para doar R$20 e 0500 12345 40 para doar R$40. Participe do Teleton. Volta ao conteúdo do nosso jornal, a gente já aciona a repórter Kátia Gomes porque houve um caso da morte de um rapaz de 23 anos depois da ação da polícia, e dessa vez foi em Ceilândia. A polícia alega que o homem não obedeceu à ordem de parar, mas a gente também apurou algumas outras circunstâncias paralelas. Kátia vai trazer as informações para a gente. O que realmente aconteceu? Oi, Malta. Olha, segundo a versão da Polícia Militar, estava tendo uma confusão em um bar e eles foram até o local e tentaram abordar a vítima, que se chama Alisson Gomes de Moraes, de 23 anos. Durante essa tentativa de abordagem, o Alisson fugiu, ele inclusive acabou tropeçando ali em uma calçada e quando percebeu a aproximação da polícia militar, ele apontou uma arma para os PMs e foi nesse momento que os policiais militares atiraram. Ele inclusive, Malta, estava em regime de prisão domiciliar pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Segundo a polícia militar, ele já tinha passagens ali por Maria da Penha e também por uma suposta participação em uma quadrilha especializada em roubo e furto de veículos, inclusive o envolvimento no furto de uma motocicleta de um agente da 15ª Delegacia de Polícia, Ele já tinha ali, então, um histórico de passagens policial. E aí, no momento dessa abordagem, a gente não sabe exatamente por que ele decidiu fugir dos policiais militares, mas o fato é que ele estava, assim, armado, acabou ali apontando a arma em direção aos PMs que revidaram, com medo dele acabar atirando contra os policiais militares. Os familiares, eles contaram uma outra versão. Eles falaram que o Alisson, ele estava ali tentando separar uma briga entre a mulher dele e uma outra mulher. E aí, quando ele viu a polícia militar, de fato, ele acabou correndo e estava, assim, com uma arma de fogo que não seria dele. Seria de um colega que teria pedido para ele segurar. E, claro, a família contesta, essa morte. Eles questionam por que a polícia militar não atirou na perna ou em uma outra parte que não fosse fatal, Por que a polícia militar teve que atirar para matar o Alisson? Inclusive, temos a fala da família, que está, claro, revoltada com toda essa situação. O enterro do Alisson foi ontem. Vamos ouvir, então, o depoimento da família. Um policial despreparado aqui da Polícia de Brasília, que a Polícia de Brasília é muito top, os papamais de Brasília são os melhores que tem, mas esse policial mal preparado da Polícia Militar de Brasília, ele não tem capacidade de vestir essa farda da papamai aqui dentro da Fox de forma alguma, porque ele tirou a vida de um trabalhador, do menino homem, lá na hora do acidente. Ele falou que era trabalhador, ele estava com essa arma porque pegou na hora que o menino lá passou para ele segurar.
e ele, com medo de ser preso, saiu correndo para jogar essa arma fora. Em momento algum, ele pegou a arma para atirar nos policiais, nos polícias da guarnição. E esse policial aí, com toda a covardia, em vez de atirar na bunda do meu filho ou na perna dele, porque na Papa Mike de Altafogo os policiais são todos decentes, todo policial trabalhador, sei que ele estava trabalhando, só tem gente boa. Esse policial despreparado matou meu filho, tirou um pedaço de mim. Então, justiça, quero que todo mundo veja. Eu sei que ele não vai voltar, mas eu pelo menos vou honrar a morte dele, porque foi uma traição, atirar no meu filho por trás. A gente entende o luto que vive a família que perdeu um ente muito querido. E até por isso, em respeito à dor deles, eu quero me distanciar do caso específico, porque a polícia vai entender o que aconteceu ali e eu quero falar do que se deve fazer em tese, tá? Então, não estou tratando agora desse caso específico, que caberá à Corregedoria da Polícia Militar entender se aquele PM naquele momento agiu como deveria ou não. Mas há que se entender que não existe. De novo, estou me distanciando desse caso específico para dizer que não há muito argumento a partir do momento em que uma pessoa, se é que aconteceu, aponta uma arma para um policial militar. Se aponta uma arma para um policial militar, é possível que essa arma dispare. O policial pode ter tentado atingir a perna do rapaz e não ter conseguido. Mas a partir do momento que se aponta uma arma para um policial militar, você também coloca a vida do policial militar em risco. Não é de se esperar que o policial não reaja, ele vai reagir, porque é a função dele como policial e também porque ele precisa defender a própria vida. Outra vez, eu não estou tratando desse caso específico, porque a Corregedoria da Polícia Militar vai entender o que aconteceu ali. Se realmente o menino apontou a arma para a polícia ou não, se precisava do tiro ou não, mas eu estou dizendo que, em tese, quando uma pessoa é abordada pela Polícia Militar, você não sai correndo, porque quem não deve não teme, então você não sai correndo. 2, ninguém pede para você segurar uma arma de fogo e você segura se não é sua, porque você não precisa disso, complicar a sua vida. 3, se em algum momento você está com uma arma de fogo na mão, jamais você aponta na direção de um policial. É isso. É trágico, mas a gente tem que entender a realidade como ela é. Aconteceu de novo, um advogado do Distrito Federal, Adão Carlos Barbosa Soares, morreu afogado na Serra da Mesa, destino de pesca muito famoso entre os brasilienses. A gente vai falar com um dos bombeiros que participaram desse resgate. Capitão Wender, boa tarde, bem-vindo aqui ao jornal, obrigado mesmo pela presença. Queria tirar a dúvida com o senhor se é verdade que vocês suspeitam que esse rapaz que morreu afogado, ele tenha ingerido bebida e aí caiu na água sem saber nadar. Foi isso que aconteceu? Boa tarde a todos os telespectadores. Eu vou fazer um breve histórico aqui do acionamento dessa ocorrência e como foi o desenrolar dela. De fato, entrou para nós essa ocorrência na última sexta-feira, por volta das 18h40. Nossas guarnições foram até o local, averiguar a situação. Chegando lá, foi nos relatado que uma pessoa havia desaparecido de um flutuante, que fica a aproximadamente 150 metros aí da margem do lago. Então, houve de fato esse desaparecimento, as pessoas estavam ali confraternizando. De acordo com o relato, havia bebida alcoólica sim nessa confraternização. A gente não pode precisar aí se de fato essa vítima ingeriu bebida alcoólica, mas estavam no momento de confraternização e sentiram falta de um desses participantes dessa confraternização. Então foi feito o levantamento inicial e posteriormente a nossa guarnição de Mercúrio foi deslocada até o local. Deslocou então no sábado, ali no início da tarde, após ali 15 minutos de mergulho, foi localizado então o corpo dessa vítima. Infelizmente, né, mais um acidente aí que acontece aí no lago aí, que é um local de lazer para muitos frequentadores. Eu gostaria de perguntar ao senhor, é mais um alerta que a gente precisa fazer, né, sobre a questão da bebida alcoólica numa atividade que envolve um certo risco, porque beber
ingerir bebida alcoólica para ser seguro tem que ser dentro da sua casa ou no estabelecimento, é não pegando um carro depois, é não precisando fazer um esforço físico. E às vezes a pessoa até sabe nadar, mas a gente nunca sabe se ela vai ter uma cãibra na perna, por exemplo, e aí está ali precisando fazer esforço físico, mas está embriagada, enfrenta uma cãibra e afoga. Então fica esse alerta, o senhor não acha que a gente tem que ter mais cuidado, né? Bebida alcoólica pode ser ingerida de forma moderada e saudável, mas não combina com atividades em que potencialmente você vai ter que agir para salvar a própria vida. Isso, então é uma mistura, né? O álcool é igual a gente sempre fala com relação ao álcool e direção. Não mistura álcool e direção. E nesse caso aí, é um local perigoso, porque você está em um ambiente envolvido por água, e se você não sabe nadar, você ingere bebida alcoólica, a sua capacidade física já fica um pouco debilitada, o seu discernimento com o perigo também fica debilitado, já perde ali um pouco de discernimento do que é perigoso ou não, e encoraja as pessoas, né? A bebida alcoólica dispara ali um senso mais de coragem nas pessoas, né? Então, é importante lembrar que está em uma atividade, está em local onde tem risco de afogamento, use sempre o colete, faça o uso moderado de álcool para poder evitar esse tipo de situação, né? Porque isso aí é mais uma família que chora aí, o seu ente querido. Então, fica sempre o alerta. Bebida alcoólica e água, tem que ter cuidado aí, porque o risco do afogamento é muito grande. Muito obrigado ao senhor pela presença, especialmente pelo alerta que você faz, porque a gente torce para que essas ocorrências sejam cada vez mais raras, né? E que a gente não enxergue pessoas perdendo a vida por causa de uma banalidade, né? Tanta coisa boa para a gente viver, nossa família para a gente estar perto, e aí por um descuido de beber e se colocar numa situação de perigo, que é num lago fundo, a pessoa morre. É tão triste. Obrigado, viu? Bom trabalho para o senhor e até a próxima. Obrigado, disponho. O Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás está à disposição. Muito obrigado pela parceria. A música mudou e continua mudando a vida de jovens internos na unidade de Santa Maria. O hip hop e o rap se tornaram a voz para expressar a realidade e os sonhos que eles não conseguem mostrar de outra maneira. Na letra do rap, os jovens encontram uma forma de se expressar. Ícaro passou 1 ano e 5 meses na unidade de internação de Santa Maria. Aqui conheceu as frases ritmadas e traçou um novo caminho fora das grades. O projeto rap, ele veio tipo para me dar luz, né? Porque eu era um adolescente sem sonhos, não tinha uma perspectiva de vida. Eu acreditava que minha vida era só naquilo ali, no crime. O projeto RAP surgiu em 2015, no núcleo de ensino da unidade. A iniciativa foi do Francisco, que é professor de História. 80% deles se autodeclaram negros e negras, 100% deles são moradores das regiões periféricas do DF em torno, onde não só o rap, mas a cultura hip hop como um todo é muito presente. Então eles deram o caminho, na verdade. Em mais de 7 anos, cerca de 1.000 jovens já participaram do projeto. Até publicaram livros e CDs. É o resultado de um processo criativo que não para. A cada mês tem um sarau, onde internos e convidados sempre trazem novas rimas. Vejo na favela um paraíso surreal, da Ceilândia, Samambaia, do recanto estrutural. Heitor é cantor e professor. Ele participou de um sarau como rapper convidado. Agora faz a produção musical dos jovens. A gente vê na prática resultados de jovens que hoje estão aí, que já estão se formando nas universidades, que estão gravando suas músicas, suas letras, lançando seus livros e muitas vezes aqui com a gente para trocar essa mesma ideia. Isso para a gente é revolucionário. Hoje, a unidade atende cerca de 60 jovens entre 12 e 21 anos incompletos, que estão cumprindo alguma medida socioeducativa. O diretor da instituição explica que a experiência traz um pouquinho do contato com o mundo lá fora. A educação é prioridade, então em um dos turnos os jovens estudam e no contraturno a gente sempre proporciona momentos de cultura, profissionalização, de lazer. Eu acho muito gratificante voltar aqui e voltar de cabeça erguida, né? Eu posso dizer que o rap e o hip hop salvou minha vida, entendeu? Um menino de 10 anos caiu numa fossa em Águas Lindas de Goiás. Os pais estavam na igreja
e a criança estava brincando do lado de fora quando caiu. Vamos ver. Lucas Emanuel, de 10 anos, brincava com alguns amigos na frente de um lote baldio quando o acidente aconteceu. O menino caiu na cisterna de aproximadamente 5 metros de profundidade, que estava com a tampa semi-aberta. No momento da queda, a tampa de concreto caiu na perna dele e um pedaço de ferro atingiu a mão direita da criança. Ela foi levada para a emergência do hospital que fica no município e passou por uma cirurgia. E passa bem. Ainda nesse assunto, a gente chama agora a repórter Vitória Mello para atualizar o estado de saúde dessa criança que caiu ali. Vicky, é com você, ela tá bem? Tá sim, Felipe. Está se recuperando, ainda internada, no Hospital Municipal Bom Jesus, lá de Águas Lindas de Goiás. Como vocês viram aí na reportagem, o menino Lucas, de 10 anos, ele precisou passar por uma cirurgia para tirar o vergalhão que perfurou a mão direita dele durante essa queda. Esse susto, foi na noite de domingo, lá em Águas Lindas de Goiás. A família estava num culto religioso e após esse culto as crianças saíram para a área externa para poder brincar. O pai do Lucas contou que não sabe se o menino passou ali por cima da cisterna ou sentou na tampa. E aí, nesse momento, ele caiu dentro desse buraco, Felipe. Quando ele viu o filho naquela situação, porque a tampa de concreto caiu sobre as pernas desse menino, uma criança de 10 anos, ele pensou logo no pior, mas aí os fiéis ligaram para o SAMU. O SAMU foi rapidamente ao local, mas só que precisou do apoio do Corpo de Bombeiros para retirar, para ter todos os aparatos para retirar o menino dessa cisterna. O pai do Lucas mandou um vídeo para a gente contando detalhes do estado de saúde dele, desse susto. Então vamos ver o que o pai do Lucas disse. O Lucas, ele tá bem, tá se recuperando no hospital, passou por uma cirurgia, teve que fazer a cirurgia para retirada do vergalhão que entrou na mão dele, mas graças a Deus passa bem com ele, tá tudo em paz. E eu venho aqui agradecer a todos pela oração, pela preocupação que teve com ele. Ele tá no hospital ali com a mãe dele, está lá se recuperando, mas graças a Deus passa bem, graças a Deus tá tudo em paz com ele. Que bom, a gente fica muito feliz, de ter sido só um susto. Graças a Deus, não teve nada pior. Obrigado, Vicky, valeu. Oi, gente, um convite agora. Hoje, 4h45 da tarde, o SBT exibe um jogaço pela última rodada da fase de grupos da Champions League. O jogo é entre Bayern de Munique e Inter de Milão. O repórter João Venturi gravou um convite pra gente direto de Munique. Fala, João! Fala pessoal, daqui a pouquinho tem mais um jogaço pela Liga dos Campeões aqui na tela do SBT. Simplesmente 9 títulos de Champions League em campo. Claro que eu tô falando de Bayern de Munique e de Inter de Milão. O Bayern sempre muito forte em casa, já está classificado como a melhor campanha do grupo, venceu 5 jogos até agora e vai se dar ao luxo, inclusive, de poupar até alguns titulares, como o goleiro Neuer e também o atacante Thomas Müller. Diante da Inter de Milão, que viajou a Munique sem sua principal estrela, o atacante Romelu Lukaku, que sofreu uma nova lesão e agora corre até o risco de ficar de fora da Copa do Mundo do Catar. Vamos lembrar que esse vai ser um reencontro. Bayern e Inter já se enfrentaram outras vezes pela Champions League e uma delas em 2010, na grande decisão. Naquela época, a Inter levou a melhor, vitória por 2-0, 2 gols do argentino Diego Milito, que valeu à Inter o 3º título continental. Agora, um novo capítulo, uma nova história. Muita emoção em campo e o SBT vai mostrar esse jogaço a partir de 4h45 da tarde, ao vivo, para todo o Brasil. Um abração! Um abraço, João. Então não perca, pessoal de casa. Bayern de Munique e Inter de Milão se enfrentam hoje, 4h45, aqui no SBT. Hein, vocês já se pegaram tendo ideias incríveis, maravilhosas, durante o banho? Acontece com a gente, né? E o pior é que nem sempre a gente lembra da ideia depois que desliga o chuveiro. Parece até que termina o banho, a ideia brilhante que você teve vai embora junto com a água pelo ralo, né? Você sabia que tem uma explicação para essa criatividade toda? Terra Thaís conta pra gente por que as ideias surgem quando não dá pra gente anotar.
Na verdade, já existe um nome para isso. Se chama teoria do efeito chuveiro. De acordo com o estudo de uma psicóloga da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, a mente tende a ser mais criativa em momentos irracionais. Isso quer dizer que quando você não precisa de tanto esforço, a sua criatividade flui. Hoje eu separei alguns vídeos engraçados de quem gosta de tomar banho e de quem não gosta da ideia. Vamos conferir? Para alguns, quando o assunto é o banho, o que vale é o argumento. Matheus, tomar banho, Matheus, tá na hora. Não, tô assistindo aqui o jogo do Flamengo. Já tô cansado de tomar banho todo dia, já tá largando minha paz. Toda vez que eu tomo banho nesse chuveiro, velho, com essa água eu fico me coçando. Outros preferem apelar para a emoção. Vamos tomar banho? E quando o assunto é sinceridade, não importa quem pergunta. Eu gosto de tomar banho. E você? Eu não. E nem vem porque tem aqueles que ficam muito bravos. Tomar banho. Tomar um banho, Bob, pra ver anel. Mas apesar dos reclamões, tem gente que faz isso com uma felicidade. E até passarinho entra na história. E junto com a água, a criatividade flui até para soltar a voz. Mas o banho não precisa ser só no chuveiro. Ele pode ser divertido também em outros lugares. Tomando banho de chuva! De novo, menina! Olha que sapequinha! De volta agora à agenda do governo brasileiro, né, pós-eleições. Para a comunidade internacional, o carro-chefe da agenda externa do novo governo deve ser a discussão sobre a crise climática. Horas depois da eleição de Lula, a Noruega anunciou que pretende retomar a ajuda financeira ao Brasil para combater o desmatamento da Amazônia. Não foram apenas parabéns pela vitória. Junto a eles vieram que boa parte do mundo considera prioridade nas relações com o Brasil. O chanceler alemão destacou a importância da cooperação na proteção climática. O premier canadense também falou sobre o tema, assim como a presidente da Comissão Europeia e o recém-empossado primeiro-ministro britânico. Foram da Europa e dos Estados Unidos as críticas mais contundentes sobre a atual política ambiental do Brasil. A crise se acentuou depois do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, em junho deste ano. A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva fez com que os europeus mudassem o tom em relação ao Brasil. Isso pode influenciar nas nossas relações diplomáticas e também no dinheiro disponível para a proteção da Amazônia. Nesta segunda-feira, o governo da Noruega confirmou ao SBT Brasil que está pronto para a retomada da ajuda financeira para projetos de preservação da floresta. Há 3 anos, o Brasil não recebe dinheiro do Fundo Amazônia, depois da decisão da Alemanha e principalmente da Noruega, de onde vem a maior parte da verba, de paralisar a ajuda sob justificativa de que o governo brasileiro não estava preservando a floresta. Agora, diz o ministro do Meio Ambiente norueguês Espen Eid, o país teve sinais claros e positivos da campanha de Lula sobre iniciativas para reduzir o desflorestamento. O envio de representantes à Conferência do Clima no Egito nos próximos dias pode ser o primeiro indício de que a pauta climática será prioridade do novo governo. Na cobertura das eleições, os nossos repórteres percorreram milhares de quilômetros seguindo a agenda dos candidatos à presidência da República. Veja agora os bastidores desse trabalho. Em um carro de som, Bolsonaro seguiu de Belfor Roxo para São João de Meriti. O candidato destacou as ações do governo durante a pandemia. A realidade é essa aqui, ó. Poucas horas de sono, equipamento, despacha. Quando gravamos essas imagens, estávamos há mais de 2 meses cumprindo a missão de seguir os passos do candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Faltam 13 dias para que a gente, então, encerre a cobertura. Os 45 dias passaram voando. E agora os últimos 30, então, mais literalmente ainda. voando. Literalmente voando. Em uma jornada de 75 dias, percorremos mais de 33 mil quilômetros, praticamente ida e volta ao Japão.
Juiz de Fora, São José dos Campos, Belo Horizonte, Vitória da Conquista, Rio, Imperatriz, Araguatins, Curitiba, Divinópolis, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Campinas, Santos, Camboriú, Aparecida. No único dia, chegamos a viajar mais de 3.000 quilômetros entre Natal, no Rio Grande do Norte, e Prudentópolis, no Paraná. Parte de avião, parte de carro. Muito obrigado, meu estado do Paraná! Eu contei. Arrumamos as malas 75 vezes. Um vai e vem dia e noite. Enfrentamos a agressividade de militantes. E as consequências do cansaço, como no dia que confundimos o destino. Não era Juazeiro do Norte, no Ceará. Era Juazeiro, na Bahia, com pouso na cidade vizinha de Petrolina. Eu perguntei, na verdade, para uma passageira, dizendo assim, é Petrolina e Juazeiro, é bem pertinho, é só atravessar a ponte. E ela respondeu, sim, se você estivesse indo para Juazeiro, na Bahia, você está indo no Ceará, são 500 quilômetros de distância. É o glamour da imprensa. Agora, Petrolina. Mas o fato é que a gente chegou e estava firme de manhã cedo para a agenda, né? Água para o Nordeste. Auxílio para os mais necessitados. No segundo turno, o candidato visitou mais de um estado no mesmo dia, por causa do tempo curto de campanha. Por isso, o nosso desafio foi conseguir acompanhar esses roteiros de voo comercial. Hoje, por exemplo, a gente está embarcando para o Rio de Janeiro, do oeste da Bahia, de Barreiras, para conseguir chegar na capital fluminense, onde o candidato vai encerrar a campanha. 9 horas depois, a gente está chegando, então, no Rio de Janeiro. É a última viagem dessa cobertura. Contra a previsão inicial, Bolsonaro ainda arranjou tempo e ânimo para dar um pulo em Belo Horizonte. Quando voltou ao Rio, estávamos à espera dele para uma das últimas entrevistas como candidato. Quem fizer mais leva. É igual o Flamengo, fez mais gol, levou. Nossos colegas também trabalharam muito, correndo atrás do principal adversário de Bolsonaro. Logo no começo da campanha, o trajeto mais longo da agenda de Lula. De São Paulo a Manaus, são quase 3.000 quilômetros em linha reta. A gente está num parque que fica numa reserva de floresta amazônica, bem bonito aqui. Tenho dito que não haverá mais carinho legal nesse país. Na cobertura da viagem, éramos mais de 30 jornalistas. Do começo ao fim da campanha, cruzamos o Brasil várias vezes. Foram 27 cidades, quase 20.000 quilômetros, seguindo o roteiro traçado pelos estrategistas da campanha do PT. Voamos o equivalente à distância do Polo Norte ao Polo Sul. Rio de Janeiro, Quadra da Portela. E nós aqui espremidos na plataforma das TVs. Nessa de tentar a melhor imagem, o repórter cinematográfico Ivan Flávio fez o que foi preciso. Campinas, interior de São Paulo. Enquanto Lula discursa, um manifestante com suspeita de infarto é atendido no trio elétrico da imprensa. Foi só um susto, ainda bem. Segundo turno é crime, pode escolher. Se quiser, ó, que simpatia que é o 13 aqui, ó. Todo simpático. Aqui, Lula caçando votos em Pernambuco e nós dois correndo, só para variar. A gente está em Recife, voando para o aeroporto. Enquanto isso, o Ivan está gerando as imagens. Ivan, vai dar tempo? Vai sim, tem que ser rápido, porque a gente está no primeiro bloco. Aí, chegamos no aeroporto, mas ainda gerando pelo Leviu para São Paulo. O que você almoçou hoje, Ivan? Hoje eu não comi nada, uma barrinha de cereal. Que horas são? São quase 4h30 da tarde. Centro Histórico de São Luís, Maranhão. Nossa, é lindo. A gente está indo agora numa pauta com quebradeiras de coco babaçu. São 300.000 quebradeiras em 4 estados brasileiros. O que falta é oportunidade para vocês crescerem. 19 de outubro, Lula começou a quarta-feira com pastores em São Paulo. Se preparem, porque vai ter muita mudança nesse país. Depois, voou para Porto Alegre. Hoje é meu aniversário e eu passei o dia atrás do Lula. Depois de uma coletiva em Copacabana, 2 caminhadas nos esperam. Qual que é a próxima agenda mesmo? São Gonçalo.
A gente está saindo do Rio de Janeiro agora, da capital, estamos indo para Juiz de Fora, em Minas, de carro, né, Ivan? O compromisso com a nossa comunidade, a família do Bolsonaro. E agora, vamos pra onde? Agora estamos saindo aqui de Juiz de Fora, 19 horas. Meia-noite eu acho que a gente está em BH, porque amanhã cedinho tem pauta de novo. Em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. Agradecendo a cada homem, a cada mulher. E hoje como é que foi o dia? Essa cobertura se encerra aqui. Ivan, vem aqui dar um tchauzinho. A eleição acabou, mas política é todo dia. Então conte com a gente para ficar bem informado. Até a próxima. Valeu! É véspera de feriado, né, gente? Amanhã é dia de finados, é dia em que muitos de nós prestamos homenagens a entes queridos que se foram. Há milhares de pessoas pelo Brasil e aqui no Distrito Federal, muita gente que tem a tradição de visitar os túmulos no cemitério. Então é importante a gente trazer aqui informações para vocês sobre o trânsito, porque normalmente o cemitério fica congestionado ali na entrada, então a gente precisa entender como é que vai funcionar. É a Vitória Mello que tem as informações para a gente. Vicky, é com você. São esperadas 500 mil pessoas nos cemitérios aqui do Distrito Federal. O Detran vai estar fiscalizando ali o trânsito de passageiros e também o acesso dos pedestres. Mas quem vai explicar para a gente todos os detalhes é o agente Farias, aqui do Detran DF, que está conosco ao vivo no jornal para falar, né? Uma movimentação intensa que o Detran espera e por isso uma fiscalização vai ser reforçada, porque viemos de 2 anos de pandemia, a movimentação estava mais tranquila, mas esse ano não, volta com tudo, né? Verdade. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos. Então, a expectativa é de que aproximadamente 500 mil pessoas estarão aí visitando os cemitérios do Distrito Federal. O Departamento de Trânsito vai estar incumbido de fazer o controle de pedestres e veículos no cemitério de Taguatinga, Braslândia, Planaltina e o cemitério de Sobradinho. Cemitério aqui da Asa Sul, cemitério do Gama, ocorre uma divisão entre as forças de segurança? Isso, segundo orientação da SSP, há essa divisão. O cemitério do Plano Piloto Asa Sul fica a cabo da Polícia Militar. E o cemitério do Gama a cargo do DR. No cemitério onde o Detran vai atuar, né? Qual o cemitério que vai ter mais mudanças? O que o visitante precisa ficar atento? Em qual cemitério deve ter ali um reforço, uma atenção maior? Isso. Em Taguatinga, o bolsão principal de estacionamento da parte de fora não será permitido, será apenas para embarque e desembarque. E o sentido único, Ceilândia. Quem for de carro, então, precisa prestar atenção onde estacionar? Isso, nós pedimos à população do DF que não estacione de maneira irregular, que evite parar em cima de gramados e local onde transitam as pessoas. Terá as 2 faixas de pedestre lá e os agentes estarão das 7 horas até as 19 horas fazendo esse controle de fluxo. O que vai ser lá em Planaltina? Planaltina o movimento é um pouco menor. O cemitério de lá já está desativado, mesmo assim terão viaturas e terá um bolsão reservado para estacionamento para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Sobradinho também fica a cargo do Detran. Sobradinho também é a cargo do Detran. De mesmo modo, também o movimento é menor, teremos viaturas lá o tempo todo, orientando e ajudando no fluxo e na mobilidade. E vocês estão esperando, né, essa retomada da movimentação 100%, né, o que não ocorria antes da pandemia? Sim, realmente, há 2 anos atrás o movimento era bem menor e estamos esperando para esse ano, estamos com o efetivo máximo reforçado, estaremos aí com 50 agentes, 25 viaturas e 4 guinchos só para a Operação Finados. Essa operação já começou tem 3 dias, nós começamos desde o dia 30, já está tendo sinalização no local e o movimento já é bem intenso. Sim, então inclusive as pessoas já estão se adiantando, indo ao cemitério hoje mesmo? Isso, inclusive está marcando agora uma movimentação intensa na Avenida Hélio Prates, já por conta da visitação, que tem pessoas que preferem antecipar alguma viagem e acaba indo antes do que o dia previsto. E amanhã, né? Existe um horário de fluxo que o visitante pode, talvez, né, colocar na agenda ali para evitar esse horário? Amanhã o fluxo vai ser intenso. No período da manhã geralmente é maior. No período do almoço diminui um pouco, até por questão de clima. Se tiver, ou seja, um dia bastante quente, vai diminuir. Porém, o dia é intenso. A gente só salienta que quem não estiver indo para o cemitério, evitar a Avenida Hélio Prates, que lá a movimentação é muito grande.
Muito obrigada, gente, pelas informações. Felipe, só para encerrar aqui, né, nós temos a informação sobre o comércio de flores aqui no Distrito Federal. Finados, né, uma grande data para quem vende flores em todo o país, aqui no DF não é diferente, mas a expectativa da FEComércio inicialmente era que tivesse um aumento das vendas de flores de 5%, mas com as manifestações, as flores não estão chegando aqui ao Distrito Federal, então deve ter uma redução dessa quantidade de flores, então deve haver aí uma redução do comércio entre 10% e 12%. Então essa manifestação também vai interferir agora no dia de finados, nos comerciantes que vendem flores, inclusive finados, né, só perde na venda de flores para o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, Felipe. Muito obrigado, Vitória, pelas informações. Ainda sobre o feriado de amanhã, gostaria de lembrar que a gente já viu na edição de hoje o recado do Detran de que as vias da esplanada até a metade, mais ou menos, estão liberadas. Então, quem trabalha ali na esplanada dos ministérios tem tido acesso aos prédios, mas a região da Praça dos Três Poderes, que é onde fica o Supremo, o Congresso e o Palácio do Planalto, e a região na frente do Congresso Nacional, como você vê na tela, essa área está bloqueada, não é possível acessá-la nem de carro. A pé é possível porque é o que a gente está vendo aí, né? Mas os carros não podem passar. A Polícia Militar agora faz um monitoramento mais de perto dessa região, por precaução, para evitar que manifestações cheguem ao centro de Brasília, já que já há ordem da Justiça para que elas sejam desfeitas, por exemplo, na BR-251, que é para onde a gente vai agora, ao vivo, com o repórter Maicon Leão, que já esteve com a gente aqui durante essa edição algumas vezes e traz o clima de momento. Maicon, algum passo em direção a uma solução ao conflito do último momento que você conversou com a gente até agora? Nada ainda, viu, Malta? Os caminhoneiros continuam aqui aguardando para poder seguirem as viagens. O que foi feito agora, até para distinguir, porque eles reclamavam muito que estavam sendo associados como os responsáveis por esse movimento. E não são, na verdade, principalmente esse que nós estamos aqui na BR-251, é um movimento que é ligado ao agro, tanto que a gente tem ali atrás algumas colheitadeiras, justamente foi um pedido dos próprios caminhoneiros, estão dizendo que é a gente que não quer seguir viagem, que é nós que estamos bloqueando as rodovias, e aí eles não, é um movimento justamente dos fazendeiros, dos agricultores aqui da região, e continua do mesmo jeito, Malta. Carro pequeno consegue seguir viagem, mas os caminhões continuam parados ali. Boa parte desses caminhoneiros estão aqui do lado de fora, almoçaram e alguns já até voltaram para os caminhões, como é o caso do Seu João. O Seu João, inclusive, veio parar aqui ontem, Malta, fugindo daquele bloqueio lá na BR-040, mas quando chegou aqui, Seu João, não deu para seguir viagem? Não deu para seguir, não. Cheguei aqui, a coisa estava fechando aqui também. Entendeu? O senhor tentou justamente fugir de lá do bloqueio, foi a orientação que o senhor recebeu? Eu recebi a orientação do policial federal lá, que era para vir para cá, que aqui não estava interditado ainda, né? Eu cheguei aqui, estava tudo interditado já. Na hora que o senhor chegou, foi o primeiro a ficar de frente aqui para o bloqueio? O primeiro, e até agora eu estou o primeiro aqui ainda. O senhor está com o que para levar? Eu estou com mercadoria de transportadora, né? Eu carreguei na transportadora lá em Barueri para Águas Claras, aqui em Brasília. Chegou pertinho, mas não conseguiu finalizar. Amanhã, se Deus quiser, nós chega, né? Tá na expectativa de ir embora o quanto antes? Eles falaram que é 72 horas. Agora eu não sei 72 horas de que dia começa a contar, né? Se é domingo à tarde ou se é segunda. Não dá pra... Eu tô na esperança de ir embora amanhã, né? Vamos ver. Você só quer ir pra casa? Quer chegar em casa, né? Descarregar e ir embora pra casa, né? Obrigado. Descansar, né, seu João? Tá doido. Ficar aqui jogado aqui é doído, né? Como é que o senhor tem feito, por exemplo, para ir no banheiro, para se alimentar? Eles estão dando ali as marmitas, mas, por exemplo, outras necessidades, como é que tem feito? Ali na frente, que logo nos 200 metros, 300 metros, tem uma lanchonete ali que fornece pra gente lá o banho, as necessidades que tem de fazer, faz tudo lá, entendeu? Lá, o cara ali é bem camarada ele mesmo. Tem ajudado bastante. Tem ajudado bastante. Seu João, obrigado, boa sorte, viu? Tomara que libere o quanto antes. E, Malta, assim como o seu João, tem uma infinidade de caminhoneiros aqui, nessa mesma situação. Pessoas que muitas delas na verdade, saíram lá da BR-040, ali em Lusiânia, que estava fechada ontem, como a gente mostrou. Lá a Polícia Rodoviária Federal conseguiu que
quebrar esse bloqueio. Foi utilizado ali o batalhão de choque mesmo da Polícia Rodoviária Federal, com uso de bombas de efeito moral. Eles conseguiram liberar a pista, mas muitos desses caminhões estavam lá ontem. Assim como o meu amigo, o senhor também, assim como o seu João, estava na 040, achou que ia conseguir por aqui, mas não deu certo. Ontem nós deu às 4 horas da manhã, cheguei ali, volta de meio-dia, os polícia rodoviária falou que era para nós vir desviar, que aqui ia passar. Chegando aqui, a pista estava toda interditada. Aí nós ficou até agora aqui sem solução nenhuma da polícia. E aí, Malta, um detalhe que chama atenção, principalmente para caminhoneiros como o nosso amigo aqui, é o seguinte: ele recebe por carga. E a carga está parada, não foi entregue, está atrasando. A semana do senhor já está praticamente toda perdida. Essa semana para nós já ficou ruim, né? Porque amanhã já é feriado. Eu tinha que estar entregando essa carga lá em Palmas hoje, cedo. Já ficou atrasado, né? Agora só semana que vem, né? É isso, obrigado, viu, pela sua participação. Pois é, Malta, essa é a situação aqui. Eles estão contando o quanto antes para poder seguir viagem. Muito obrigado, Maicon, pelas informações. Agradeço a equipe pelo trabalho e a você de casa eu agradeço pela audiência e pela confiança na gente todo dia, ligar o jornal e assistir ao SBT. Obrigado mesmo, tá? Agora é hora do esporte, a gente volta a se ver amanhã. Tchau.